falar um pouco sobre o que eu tô achando, né, desse Mundial de Clubes, né, da Copa do Mundo de Clubes, pra falar a verdade. Sendo bem sincero, bicho, eu antes do Mundial, eu imaginei que, pô, vai tirar um pouco dessa disputa do Mundial, né? A graça de disputar um Mundial e tal, porque tinha todo ano e eram sempre os campeões, né? E agora mudou, inclusive, as regras. Hoje, por exemplo, a gente tem um RB Salzburg jogando o Mundial, né? Um Porto, Benfica jogando o Mundial. Nenhum deles chegou sequer perto de conquistar uma Champions League, né? Tem o River e o Boca, que foram eliminados, inclusive, mas que foram classificados pelo ranking da Comebol. E a gente fica nessa. Pô, como é que vai ser isso aí, né? Sinceramente, eu tava bem com o pé atrás como é que ia ser isso, se os times iam jogar com vontade realmente, né? Principalmente os europeus. Vi muita reclamação, inclusive, do calendário, os europeus reclamando muito, mas é, depois que começou o Mundial, que eles viram que tinham dificuldade, aí os europeus começaram a reclamar, né, de calendário, de jogos cheios e tal, de muitos jogos e tudo, fim de temporada e etc. Então, assim, antes disso ninguém estava reclamando, né? E realmente, cara, o Mundial, ele tem sido uma grata surpresa para mim, porque eu adoro a Copa do Mundo, porque assim, eu sou muito mais entusiasta de campeonato de seleções do que de campeonato de clubes, tá ligado? Eu prefiro acompanhar, por exemplo, tem Copa do Mundo de clubes e Copa do Mundo de seleção. Eu prefiro a Copa do Mundo de seleção. Tem Libertadores ou tem Eurocopa. Velho, eu sou Eurocopa. Sou Copa América, tá ligado? Eu sou entusiasta de campeonato de seleções, né? Sempre fui. Meu principal é o CSA, obviamente, mas eu sou entusiasta de campeonato de seleções, mas essa Copa do Mundo de Clubes, ela traz um pouco também dessa visão ali da Europa contra o resto do mundo, tá ligado? Tem um pouco disso aí também, dos times quererem bater nos europeus, né? Os brasileiros, né, sendo superiores a europeus, o Botafogo ganha do PSG, o Flamengo ganhando do Chelsea. Então a gente tem um pouco também desse sentimento da disputa da América do Sul, né? Da Comebol contra a UEFA e tal. Então até a dedicação dos clubes tem sido algo empolgante, velho. Então, tem sido realmente um grande evento, né? E assim como a Copa do Mundo, não tem o mesmo peso, né? Porque o país para quando é Copa do Mundo, né? Inclusive na mesma época do ano. O São João, imagina, pô. São João e Copa, puta merda, é muito bom. Mas enfim, tem sido também um evento muito bom de você parar pra assistir, cara, pra acompanhar, sabe? Você vê os jogos bem aleatórios, o Auckland City, né, que jogou lá contra o Bayern, tomou 10, depois jogou contra quem, meu Deus? Quem foi o outro time? Foi o Benfica, né? Tomou um pau também, tomou um apavoro, mas empatou contra o Boca Juniors e, pô, saiu grandão, né? O Auckland, que é um time semi-profissional lá da Nova Zelândia, se não me engano. Perdão, mas enfim, pô, tem me surpreendido o campeonato, né? Eu tava curioso para acompanhar, mas eu fui me empolgando. Quanto mais eu assistia, mais eu me empolgava, tá ligado? Com o campeonato. E ainda mais com o desempenho dos brasileiros, né? Então, assim, tem também essa questão aí que empolgou a gente bem mais, né? Os 4 brasileiros classificados, isso foi muito bom para mostrar o futebol brasileiro, que não é aquela coisa ridícula que todo mundo dizia, ah, não, os brasileiros vão tomar um apavoro dos europeus, né? Claro que também tem a questão deles estarem em fim de temporada e os brasileiros estarem no meio da temporada, então em questão física os brasileiros estão melhor, né? Mas é o seguinte também, cara, são 2 pontos aí.
Um ponto que é a favor ali dos europeus. Tudo bem, eles fazem uma preparação de um ano, de uma temporada inteira. Então eles vão jogar essa temporada toda, um ano inteiro, que é do meio de um ano até o meio do outro. E nesse intervalo aí, quando acaba a temporada, eles têm aquele período de repouso, descanso, que são as férias, e depois uma nova pré-temporada. E eles têm a fisiologia direcionada a fazer isso um ano inteiro para que eles atinjam o auge físico nesse tempo todo. No final da temporada eles vão estar mais desgastados, atingindo lá o ápice e já no declínio físico também, né? E aí nesse Mundial agora seria o momento que eles estariam de folga, descansando para a próxima temporada. Eles estão jogando, né? Então bate o esgotamento, o cansaço físico, sim. Mas tem um ponto. Eu vi um estudo, né? Eu vou tentar até puxar aqui. O Você Sabia Futebol, que é uma página sensacional no Instagram. Eu acho que foi ele que postou isso. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui, porque ele colocou aqui que os times brasileiros, os 4 times brasileiros, foram os times que mais jogaram nesse intervalo de um ano. Então, assim, os europeus reclamam da temporada. A temporada tá acabando, né? Teve o ano inteiro, a temporada inteira, e agora os jogadores estão cansados. Mas teve esse estudo de quantidade de jogos e do meio de 2024 para o meio de 2025, os 4 times brasileiros foram os 4 times que mais jogaram entre todos os times do Mundial. Então, não tem essa justificativa de que passaram a temporada inteira tão cansados. Pô, os brasileiros jogaram muito mais. Tiveram muito mais jogos. Claro que estão no meio da temporada, então teve pré-temporada e tal, mas a gente sabe como o calendário é aqui no Brasil, né? É todo atropelado. Então, assim, os brasileiros, eles jogaram muito mais. Então, cara, não tem essa desculpa, né? Claro que tem ali também esse ponto para se explorar, né? Dizer, não, pô, os brasileiros estão melhor fisicamente, então estão melhores aí para enfrentar, tem essa vantagem para enfrentar os europeus, mas não é desculpa, tá? Não é desculpa. Os brasileiros estão muito bem. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se eu encontro essa informação, mas eu acho que não. Não sei se foi exatamente no Você Sabia. Deixa eu colocar até aqui na tela para mostrar, porque ele posta várias informações aí, né? Elenco Juventus, tal, não sei o que, falando de Messi, falando aqui do Botafogo na Série B, e que evoluiu, agora bateu no PSG, né? Apenas 4 times conseguiram vencer o PSG sem sofrer gol. Beleza. Isso aqui, algumas outras publicações. Foi sem dúvida um dos melhores ambientes. O primeiro gol de Neymar na seleção no MetLife. Aí o Cazorla, tal. O Tite. Cristiano Ronaldo. Aqui, essa informação. Entre todos os times que estão na Copa do Mundo de Clubes, os 4 brasileiros são os que mais jogaram entre junho de 24 e junho de 2025. O Flamengo fez 79 jogos, Botafogo 75 jogos, Fluminense 74 jogos, Palmeiras 72 jogos. O quinto time que mais jogou foi o Real Madrid, com 64 jogos. Então, no intervalo de um ano, o Flamengo fez 15 jogos a mais do que o Real Madrid. O Palmeiras fez 8 jogos a mais do que o Real Madrid. E aí vamos comparar o Botafogo, que ganhou do PSG. O PSG fez 15 jogos a menos do que o Botafogo nesse último ano, nesse intervalo de um ano. Sabe? O Flamengo ganhou do Chelsea. O Flamengo fez 20 jogos a mais do que o Chelsea nesse intervalo de um ano. Então é o que eu estou dizendo. O cansaço físico, ele pode até se justificar um pouco se você for abordar a preparação dos europeus para a temporada de 24 a 25. Mas não é justificativa nenhuma, porque os brasileiros jogaram muito mais partidas. No intervalo de um ano, 12 meses, são um jogo a mais por mês praticamente. A cada mês um jogo a mais. Ou 2 jogos a mais em alguns casos, né? Mas enfim.
muito, muito legal também essa informação aí do Você Sabia Futebol, que trouxe a informação do Romário, né? Romário TV, sabe? Então, é... enfim, tem sido uma grata surpresa acompanhar esse Mundial. Muito bom.